Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Você é raridade, você é raridade. Me deixa só corrigir uma coisinha. O que a Bíblia tem a dizer sobre nós não é tão agradável assim, não. Nos primeiros vídeos desta série, nós abordamos alguns pontos importantes sobre o caráter de Deus. Mas para compreendermos e amarmos o Evangelho, precisamos não só saber algo sobre o caráter de Deus, mas também precisamos compreender algo sobre o nosso próprio caráter. E ressalto, o que a Bíblia tem a dizer sobre nós não é lisonjeiro nem agradável, mas é preciso. Mas antes de continuarmos, precisamos relembrar alguns pontos importantes visto até aqui nos vídeos anteriores. No primeiro vídeo, vimos que Evangelho significa as boas notícias da salvação em Jesus Cristo. No segundo vídeo, vimos que nós fomos feitos à imagem de Deus, mas que o pecado manchou o nosso caráter e nos distanciou do Criador. E no terceiro vídeo, nós vimos que Deus possui atributos como a santidade e a justiça, e o que faz com que ele seja totalmente separado do pecado, e que obrigatoriamente ele tenha que punir o pecador, caso contrário, deixaria de ser um Deus justo. Mas voltando ao tema deste vídeo, nós vamos falar agora sobre o caráter da humanidade e como ela está moralmente corrompida. Antes de cair no pecado, o estado original do homem era nobre, mas a condição atual do homem é desesperadora. A Bíblia nos ensina que, embora a humanidade tenha sido criada boa, conforme Gênesis capítulo 1, todos os seres humanos sofrem de morte espiritual, conforme Efésios capítulo 2, no versículo 1. Nós somos, por natureza, moralmente corruptos, inclinados para o mal e hostis para com um Deus justo. Veja só o que nos dizem estes versículos. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Jeremias 17, verso 9. Mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como o trapo da imundícia. Isaías 64, verso 6. Os versículos bíblicos que foram citados podem até ofender você. Entretanto, as acusações que eles fazem contra a humanidade são atestadas em cada página da história. A própria história da humanidade nos mostra como está a corrupção humana. Além disso, se você for honesto consigo mesmo, você admitirá que as verdades presentes nesses versos também são confirmadas por seus pensamentos, palavras e atos que violam continuamente os santos mandamentos de Deus. A Bíblia nos ensina que a nossa corrupção moral interna nos leva a cometer atos contra o padrão justo de um Deus justo, santo e amoroso. Todos nós, sem exceção, somos pecadores, tanto por natureza como por palavras, pensamentos e atos que cometemos. Todos nós somos culpados e indesculpáveis diante de Deus. Veja o que a palavra nos diz em Romanos 3:23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E nos versos 10 e 12 do mesmo capítulo 3, não há um justo, nenhum sequer, todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum só. Examine-se a si mesmo, você é um pecador? Essa pergunta não é se você comete alguns erros ou se simplesmente você reconhece que já fez algumas coisas erradas. A questão é, você reconhece que tem um coração pecador e um histórico de quebrar as leis de Deus? Não dê desculpas. Não finja que você é uma pessoa basicamente boa. Se você fizer isso, Jesus não tem nada para você,
porque ele veio para os pecadores. Precisamos reconhecer a nossa condição atual e nos colocarmos de acordo com a palavra de Deus. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não a verdade em nós. Primeira Epístola de João, capítulo 1, verso 8. Entretanto, se você reconhecer o seu pecado com tristeza e pesar, soluciona esse seu grande problema de uma maneira incrível. Veja só esse seguinte verso: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Primeira Epístola de João, capítulo 1, verso 9. Todavia, pela minha experiência, eu tenho certeza que a maioria das pessoas já parou de assistir este vídeo logo no início. Isso porque a maioria das pessoas, e isso inclui os cristãos, não gostam de reconhecer que são pecadores. Muitos chegam a crer cegamente que não cometem nenhum tipo de pecado. Eu os aconselho a lerem o Sermão da Montanha, escrito no Evangelho de Mateus, capítulos 5, 6 e 7, e serem um pouquinho mais honestos. E principalmente, se você chegou até aqui, mas ainda acredita que não é pecador, eu te aconselho a meditar nas palavras que está escrita na Epístola de Tiago, capítulo 4, verso 17, que diz assim: aquele, pois, que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Isso significa que também existe o pecado por omissão. Agora, se você sobreviveu até aqui, você chegou ao grande dilema do cristianismo. Se nós não somos tão bons quanto nós pensávamos, e se invariavelmente nós somos desobedientes, o que um Deus bom deve fazer com pessoas que não são boas? O que um Deus bom e justo fará com seres humanos que são egocêntricos, inclinados para o mal e desobedientes? Se o juiz de toda a terra lida conosco baseado na mais perfeita justiça, ele não deveria condenar a todos nós? Bem, nós vamos responder a estas e outras perguntas no nosso próximo vídeo da série, onde nós falaremos sobre o grande dilema do cristianismo. Espero que vocês, meus amigos, continuem me acompanhando nesta série. Assistam os vídeos completos, é fundamental para que entendam o verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo. E não deixe de compartilhar com alguém que Deus coloque em seu coração. Um forte abraço e que Deus abençoe a sua vida.